Boa tarde a todos. Meu nome é Ângela, eu sou professora da disciplina de Cuidados de Idosos e Emergências Geriátricas, e agora nós vamos dar início ao tema que é hipertensão arterial no idoso. Quando a maioria das pessoas fala que alguém tem uma pressão alta, a pensam é que essa pessoa tem quanto de pressão para dizer que ela está alta? Alguém saberia me dizer o que é Acho 13 por 8, 14 por aí, né? certo? Aí, mas vamos lá, mas alguém Eu já ia ouviu falar o falar de mesmo pressão? que a colega falou. Mas Quanto, também Regiane? também depende muito do organismo de cada indivíduo, né, professora? Porque Isso, também o está que certa, pode ser, certíssimo, o Regiane. que pode ser alta para ela pode não ser para mim, né? Muito bem, exatamente essa linha de raciocínio, as duas acertaram. Então, quando a gente fala de material elevado do idoso, existem algumas diferenças que as sociedades e quem, na verdade, determina quanto é que a pressão vai estar alta é a Sociedade Brasileira de Hipertensão e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde, na verdade, os médicos, eles requerem que a pessoa ela tenha uma condição de pressão, porque tá um barulho horrível aqui. Não, tudo bem, Bia, não tem problema não. Então, o que é que a maioria das pessoas se preocupa? Bom, eu estou sentindo alguma coisa? Não. Então, eu não vou checar minha pressão. Vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Boa tarde, professora. Como? Oi, boa tarde. Então, o que é que acontece com essa pessoa? Ela, na verdade, ela só vai muitas vezes verificar se você está não respondendo por causa disso. Não, não tem problema não. Pode colocar no chat se você não puder responder, viu, Lidiane? Que eu vejo do mesmo jeito sua resposta. Então, o que é que a maioria das pessoas pensa? Bom, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou com nenhum problema, então eu não vou ver minha pressão. Não passei mal e assim vai. Habitualmente, a pressão do adulto ela é 12%. Acima disso, tem que se avaliar se a pessoa é hipertensa ou se, na verdade, ela já tem algum grau de desconforto ou tem relato familiar. Porém, se ela é idosa, existe uma categoria em que as pressões elas são um pouco mais altas. Eu vou só responder ela aqui. Então, a maioria das pessoas, elas precisam verificar que a maioria delas, se A não minha toma. mesmo, professora, a minha pressão, se ela chegar a 13 por 8, eu já fico me acabando de dor de cabeça. Imagino, viu? Então, precisa tomar medicamento que tem a pressão elevada, e quem tem a pressão reduzida precisa fazer alguns exames, dependendo da faixa etária, para saber realmente o que é que está acontecendo com essa pessoa. A pressão da pessoa às vezes é alta, mas ela precisa ver o quanto que ela é alta. Qualquer idoso, ele precisa ver realmente quanto que é a pressão dele para dizer se essa pressão é alta ou está normal, ou ele tem algum outro desconforto. Então, o que é que a gente primeiro precisa saber? Se a família tem alguma informação, se essa pressão é alta, se essa pressão, se ele tem algum desconforto, se essa pressão, boa tarde, Glaucia, boa tarde, menina. Se essa pressão, ela só se eleva em algumas circunstâncias, se é quando ele faz esforço. Algumas vezes o médico fala assim, olha, vamos andar, vamos caminhar, tá, tudo bem. Mas aí o que é que acontece com esse paciente? Esse paciente, ele começa a ter uma série de desconforto, fica com sudorese, boa tarde, fica com suor, e aí esse desconforto todo dele pode ser um sinal de que a pressão elevou tanto que realmente ele precisa fazer uma avaliação em relação ao que está fazendo com que ele eleve essa pressão. Bom, e aí o que é que pode ser feito então?
Aí o pessoal diz chá de chuchu, chá de berinjela, chá de mais alguma coisa. Ele pode até ajudar, mas ele não resolve. Realmente, o paciente de vocês, ele precisa ser encaminhado para um médico para que ele receba. Ele pode tomar o chá de chuchu? Até pode. Se ele não gostar, tudo bem. Mas não é isso que vai reduzir a pressão. E agora a gente vai ver o porquê que a pressão do idoso aumenta. 25% da população brasileira tem hipertensão, principalmente as que têm 60 anos. Quando chega aos 60 anos, para 50, são mais de 38 milhões de pessoas no Brasil que têm hipertensão. Então, de 2008 até 2017, muitas pessoas morreram de pressão elevada como doença de base, quer dizer, a pessoa teve infarto, teve AVC, mas foi porque a pressão dela estava alta e ninguém, na verdade, ou não sabia ou não tomava os medicamentos. Quando a gente fala para uma pessoa que tem pressão alta que ela precisa tomar o medicamento de pressão, às vezes a pessoa alta é acima de 13/8. Eu vou explicar bem direitinho, tá vendo? Mas o que é que acontece com essa pessoa? Quando a pressão ela é alta, a primeira coisa que acontece é que essas pessoas, elas não querem fazer uso da medicação. Então, essa pressão vai aumentando. Por 8, ela, na verdade, Lidiane, ela vai depender da sua pressão de base quando você era mais nova. Mas a primeira coisa, que é uma pressão 3/8, que ainda é hipertensão grau 1, resolve é se ela baixar, caso você consiga reduzir peso, retirar gordura e fazer atividade física. Esse é o primeiro procedimento que é feito quando a maioria das pessoas consegue baixar a pressão e a pressão já está assim. A pressão alta não é 13/8. Essa pressão, a primeira providência que é feita é solicitar que a pessoa que está apresentando 13/8, que quanto ainda é uma pressão limítrofe, ela controle com essas atividades, né? Porque a gente precisa cuidar da saúde desde muito cedo. Então, manter o peso baixo, cortar farináceos brancos, retirar, enfim, todas essas coisas que são gostosas, cachorro quente, pão, sanduíche, coxinha. Oi, dona Fia, boa tarde. Essas coisas que, na verdade, aumentam o peso, né? Então, isso faz com que você fique bem mais exposta a situações que possam levar você à hipertensão, né? E principalmente se você é jovem. Se você é jovem, a preocupação é ainda maior. Retirar refrigerante, são retirar coisas para reduzir o risco de que você, com o passar dos anos, vá ganhando peso, vá tendo uma situação de estresse, até que a gente, que é mulher, entra na menopausa, e aí o risco de infarto é bem maior. E isso é cuidador para os pacientes. Então, por isso que, na verdade, o cuidado ele vem desde cedo. Então, realmente é necessário que a gente tenha alguns cuidados. Francisca Ferreira, tá, joia? Obrigada, dona Francisca. Então, por isso que é bem importante. Pois não, Rejane? E dependendo também, se ele faz uso de alguma medicação, dependendo da medicação, ela também contribui para que essa pressão seja alterada, né? Tanto se ele faz uso de quê, Rejane? Desculpa. De medicação. Dependendo da medicação que o idoso use, ela pode alterar aquela pressão, não é? Pode. Poucos medicamentos aumentam, poucos. Existe sim, alguns medicamentos muito específicos, né? Mas geralmente. Peraí, viu, dona Fia? Que eu vou descobrir o que foi que aconteceu. Sugiro que ela saia de novo, que melhora, professora. É a senhora que tem que apertar aí no botão, dona Fia, para a senhora ouvir. Aperta aí no botão, onde tem um som, por gentileza. Bom, então o que é que acontece? O que é muito comum, na verdade? Os pacientes que tomam o medicamento e vocês observarem que a pressão dele está elevada, então a primeira coisa que precisa verificar é se determinado medicamento está aumentando e em que horário. Por exemplo, ele toma um medicamento para um problema renal, mas ele não toma remédio de pressão. E você verifica o uso dessa medicação pela manhã.
Então, a primeira coisa que precisa observar é anotar e informar os familiares ou ao médico, quando eles passarem, se esse paciente ele está tendo esse tipo de reação. Geralmente, isso é muito comum. E aí você informa, olha, ele está tendo desconforto, esse aparelho é elétrico, ou o que não é manual, de aferir a pressão. Ele está informando que a pressão dele está 14/9, 14/10, 15/10, e ele não é hipertenso. Porque o comum é que todas as pessoas, elas se tornem hipertensas. É comum. Por quê? Deixa eu passar aqui, apresentação, para vocês verificarem. Hoje em dia, pouca gente se preocupa mais com a campanha de ver pressão, porque a gente já imagina que todo mundo sabe da sua pressão. Agora, é orientar, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o que é que, na verdade, você deve fazer para reduzir ou manter sua pressão baixa. Mas aí vocês falam, professor, e o que é pressão arterial? Quando o coração bate, o sangue, ele é apertado pelo coração e ele é ejetado. Ele recebe e ele joga o sangue para fora do coração. Ele recebe pobre em oxigênio e o sangue sai do coração rico em oxigênio para irrigar todas as partes. A capacidade do coração de se comprimir e jogar esse sangue é o que vai fazer com que essa pressão ela bata na parede dos vasos e a partir disso o equipamento ele vai conseguir mensurar. Até você morrer, você vai ter esses batimentos, que é a capacidade de avaliar a pressão máxima e a pressão mínima. Todas as vezes que a gente faz uma atividade física, ou corre, ou caminha, ou sobe uma escada, principalmente se for um paciente idoso, a pressão dele vai aumentar um pouco, e depois, quando ele repousa, a tendência é baixar, o que não é normal. O paciente subiu 2 lances de escada, porque ele estava com vocês e quebrou o elevador da casa dele. Aí vocês, olha, vamos subir, seu Antônio, essas escadas bem devagar. Ele disse, será que eu vou aguentar? Você fala, vamos devagar. Aí vocês sobe o segundo lance de escada, e ele disse, nossa, eu estou passando mal, parece até que meu coração vai sair pela boca. Aí você repousa um pouco, pede para ele esperar mais um pouquinho, tomar um fôlego, e aí ele vai sentindo... Não está por pressão, não. Tá dando para ouvir, dona Fia? Tá, joia. Obrigada, dona Fia. Aí, o que é que acontece? Quando esse paciente, ele fez esse esforço, a pressão subiu durante o esforço, mas esperou 15, 20 minutos, até meia hora, a pressão ficou normal e ele melhorou o desconforto, isso é normal, tudo certo. Porém, se o paciente subiu um lance de escada, ou menos, e ele ficou passando mal, e já tem 15, 20 minutos, e ele não melhora, então, realmente, esse paciente precisa ser investigado se essa pressão dele não aumentou tanto. Por quê? Porque, com o passar do tempo, os vasos da gente, eles vão ficar... A gente é mais nova, a pressão, quando ela aumenta, as veias aumentam, e elas diminuem, assim como as artérias, para se adaptar à pressão quando aumenta. Porém, quando você é mais idoso, você vai perdendo essa capacidade de elastecer. Vai ficando duro os vasos, e a primeira coisa que acontece é a dificuldade de elastecer. Vai perdendo colágeno, que é essa capacidade de ficar com a pele esticada, a pele vai ficando mais difícil, quando a gente puxa assim, ela demora a voltar. Então, tudo isso é muito comum e acontece com toda a parte do corpo, inclusive com os vasos do coração, que pode ser uma artéria ou pode ser uma veia, por isso que eu chamo de vasos. E os vasos, eles vão ficando rígidos. Eles vão ficando tão rígidos que quando ele faz esforço, a primeira coisa que acontece é o sangue vai ser bombeado do mesmo jeito. Só que se ele fizer mais esforço do que ele está preparado, essa veia, ela não vai elastecer para suportar a pressão. É por isso que a pressão do paciente aumenta. Quando ele está com medicação para pressão, ele faz as atividades, faz o esforço, fica um pouco cansado, mas volta ao normal. Mas sem o medicamento e sem o controle, quando ele fizer o esforço, ele pode passar mal, ele pode ter arritmia, ele pode desencadear um desmaio, ele pode gerar possivelmente um acidente vascular cerebral. Então, são todas as complicações que a gente encontra quando um paciente tem a pressão elevada que não é medicado.
Então, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Então, quando o sangue sai do coração, ele faz muita força nessas artérias, e a partir disso é que a gente consegue verificar o quanto que a pressão de uma pessoa está. Aí vocês podem perguntar, o que é pior, professor? É a pressão máxima, que é a sistólica, está alta, ou a mínima? As duas são ruins. Quando elas estão muito próximas, é ruim. Quando elas estão muito distantes, também é ruim. Bom, e aí, como eu disse, né, tem a pressão máxima, que é a primeira que a gente ouve no aparelho, ou vê, e tem a pressão mínima. Essa pressão máxima é quando o coração se contrai para jogar o sangue para fora, aí a gente chama ela de sistólica, que é a primeira que vai aparecer no aparelho. Então, ó, Lidiane já falou que a pressão dela é 13 por 8, ou 130 por 80. A pressão pode ser 200 por 100, 180 por 12, por 120, 10 por 6, quer dizer, vai depender muito do paciente, exatamente como o Rejane comentou. Para a Rejane, uma pressão de 11 por 6 pode ser normal. Se ela chegar na UPA com 15 por, com 14, com 13 por 8, para ela já está altíssima. O pessoal vai dizer, não, pode ir embora, está tudo bem. Aí ela pode ter comido muito sal, ela pode ter feito uma atividade física e está com desconforto. Tudo isso são coisas que podem acontecer. Bom, e aí o paciente tem a mínima, que é quando o coração relaxa, que está entrando sangue do restante do corpo para o coração, do lado direito. Aí essa vai ser a última que a gente vai estar ouvindo ou vendo no aparelho eletrônico. Então, o procedimento de contrair e de relaxar é uma coisa que a gente faz a vida inteira, em todos os momentos. A gente faz dormindo, fazendo atividade, parado. Ok, gente, tá dando para entender? Eu posso continuar? Pode, professora. Obrigada, Laudicea. Vamos lá. Bom, aqui eu vou mostrar só para vocês como é que o coração funciona, tá certo? Mais ou menos para vocês verificarem o sangue que entra e sai. Se vocês não estiverem vendo, me avisem. This animation illustrates a single cardiac cycle, starting with the Tá em inglês, não se preocupe com a fala em inglês, não. Só vejam o desenho para vocês entenderem como é que o coração funciona. right side of the heart. In reality, of course, the two sides of the heart work together at the same time, but it is easier to understand if we look at them separately, because each side of the heart Bom, então eu vou dar uma paradinha para explicar aqui o que vocês já, na verdade, sabem, mas para... Deixa eu só tirar uma dúvida se a Divânia está aqui. Está aqui, a Divânia. Bom, está sendo gravado, tá certo? Então não se preocupe. Eu, professora. Bom, gente, como é que o coração funciona?
coração, na verdade, ele é um batimento regular que vai de 60 até 100 batimentos numa pessoa adulta. No idoso, ele pode ter um número menor. Entretanto, o sangue chega para o coração, para o lado direito, que é aquele azulzinho que vocês viram, não oxigenado. Tranquilo, Ana, tranquilo, viu? Tranquilo. Não oxigenado. Então, o sangue vem da cabeça, dos membros superiores e do tronco, ele chega no coração, do lado direito. E das pernas, que são os membros inferiores, da bacia, do abdômen e do tórax, eles também chegam não oxigenados. Então, eles vão pelo lado direito, eles entram por vasos importantes, chamado veia cava, passa pela válvula do coração, vai para uma parte do coração, que é a parte inferior, chamada ventrículo direito, e ele sobe para o pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele faz uma troca do sangue que não tinha oxigênio, que é rico em gás carbônico, e troca pelo que está rico em oxigênio, que a gente chama de hematose. Essa troca, quando o pulmão está bom, sem problema, ela acontece naturalmente. Então, vai para lá, troca, e aí ele volta pelo lado esquerdo do coração. Quando ele desce para o lado esquerdo, ele passa por uma válvula mitral do lado esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e aí ele sobe pela artéria aorta, que é a artéria mais larga do coração, levando o sangue oxigenado para o coração. Foi exatamente isso que o desenho mostrou, essa entrada e essa saída, que ela não acontece só de um lado e do outro. Ela, na verdade, acontece chegando na parte superior do coração, que são os átrios, descendo através das válvulas, quando eles estão cheios a parte de cima, aí quando elas abrem-se, desce o sangue para a parte de baixo do coração, que é o ventrículo, aí as válvulas fecham, e aí ele manda sangue para o pulmão e sangue para a aorta. E isso acontece ininterruptamente. E é por isso que quando o paciente tem uma pressão alta, ele vai continuar tendo 5 litros, só que todas as vezes que ele não recebe um medicamento para controlar essa pressão, o sangue vai sair do mesmo jeito de quando ele era mais jovem, porém, ele vai ter mais resistência. É como se eu tivesse uma mangueira da minha casa com bastante água. A força da pressão da água que sai por uma mangueira, ela é grande. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei e troquei a mangueira da minha casa porque estava rachada. Aí, eu comprei uma mangueira nova. Essa mangueira nova, ela é mais estreita do que a outra. Mas a quantidade de água que vai passar, ela é a mesma. Aí, o que é que vai acontecer? O sangue, ele vai passar com mais pressão, que no caso é a água da mangueira de vocês aguarem, lavar a planta, lavar carro, lavar a casa. Então, quando essa água passa, que antes era largo, mas a pressão é grande, e agora está mais estreito e mais rígido, porque a estrutura dela é mais rígida, ele vai ter mais dificuldade de passar. Ou vai estourar de um lado, ou vai estourar, ou na ponta vai sair com mais pressão. Então, é exatamente assim que funciona um vaso. Todas as vezes que a gente abre essa torneira, que no caso é a circulação, ela vai com mais pressão, mas a diferença é que com o passar dos anos, essa parede ela vai ficando mais rígida. Então, toda vez que o paciente faz uma atividade ou não está medicado e se estressa, faz exercício que não pode, sobe escada sem ter condições, a pressão vai aumentar e ele pode ou não ter problema. Tudo bem aqui, gente? Ficou claro para vocês? Vocês estão entendendo? Eu vou deixar a aula gravada, tá certo? Para vocês reverem. Bom, Sim, professora. Entendi perfeitamente. Ótimo, obrigada. Bom, e por que a pressão de uma pessoa aumenta, né? Aí alguém fala assim, poxa, a minha família todinha tem infarto, a minha família todinha tem AVC, a minha família tem problema nos rins. A causa da pressão arterial, ela pode ter várias causas. Ela pode ter origem nos rins. Geralmente, pessoas negras, elas têm mais predisposição para ter pressão alta por conta de alterações renais. E outras pessoas podem ter também alterações genéticas, que quer dizer o quê? É uma herança familiar. Todas nós, quando nós nascemos, a gente recebe um bilhete quando nasce, que quer dizer o quê? Quer dizer que na sua família, ela tem uma predisposição para desenvolver diabetes, por exemplo.
Então, você já sabe que se seu pai, sua mãe era diabético, era hipertenso, né? Tinha muito relato na família de diabetes, você já começa, logo que você tiver entendimento, a retirar doce, a retirar tudo que vai fazer com que a sua glicemia ela se altere. Então, fazer atividade física, controlar a glicemia. Se você sabe que a sua família toda tem problema de pressão, então você reduz um pouco o sal. Pode comer sal? Pode. A gente que é mulher não deve tirar o sal 100%, não, porque senão a gente tem muito problema na tireoide por conta da falta de iodo. Mas, se você sabe que tem muito problema no intestino, pronto. Tem famílias que têm muito problema no intestino. Aí o que é que eles fazem? Come muita massa, carboidrato, tem dificuldade de evacuar, e já tem relato de câncer no intestino na família que muita gente morre cedo. Então, quer dizer, quando eu falo que a gente, quando nasce, recebe um bilhete, quer dizer que cada pessoa, ela tem predisposição para desenvolver uma doença. Então, por isso, e assim também são os pacientes. Às vezes, aquele idoso, o familiar dele, o irmão dele, o pai dele, eles também tiveram a mesma doença. Existe uma predisposição genética para muitas doenças em relação a isso. Anatômico, né? Existem pessoas que são elas podem nascer com vasos tortos, mas geralmente isso pode ser um problema até genético, não necessariamente pode também ser de um acidente. Outra coisa importante é ambiental. Olha só, às vezes você não trabalha com quem você quer. Às vezes você tem pavor a algumas pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, o que é que acontece? Você não pode fazer nada com aquela pessoa, né? Mas aquilo te estressa todo santo dia. E a pessoa vai ficar ali para todo sempre para trabalhar com você. Então, os fatores ambientais, eles são muito importantes. Tentar se tranquilizar e tentar resolver uma situação em relação aos ambientes. Se você trabalha num ambiente muito estressante, se o paciente idoso é um paciente que vai te deixar super irritada, que ele é agressivo, que ele agride a família. Então, tudo isso você precisa realmente repensar para você não adoecer, e às vezes o paciente foi criado num ambiente extremamente hostil. Você vê que pessoas mais agressivas, você vê pessoas que não deixam nem você completar uma fala, pessoas que lhe atacam deliberadamente, e alguma coisa tem. Então, a gente sempre procura compreender e explicar para a pessoa que ela refaça, né, uma observação em relação às condutas e se posicione adequadamente para evitar grosserias entre o paciente, porque quando isso acontece, realmente, aí você precisa trocar, né, sair e colocar uma outra cuidadora. Então, isso é muito importante que vocês observem, que todas essas associações com a herança genética, ela leva muito em consideração o que foi que fez com esse paciente ter alterado. Ele pode ter um problema na tireoide, ele pode ter um problema de hormônio, ou ele pode ter um problema neurológico. Ela não é transmissível, a hipertensão. Às vezes você não tem ninguém na família, mas você está com muito problema, muito aperreio, dorme pouco, filho pequeno, problemas financeiros, e aí você vai comendo, mesmo que você não coma nada, você se estressa bastante, assim como o paciente também. Então, às vezes você pode ganhar peso, você pode ter outros problemas, que você, na verdade, pode fazer com que essa pressão se eleve. Então, um ambiente tranquilo, ou você tentar se controlar em muitas situações, ela vai ajudar, mas ela pode aumentar em algum momento da vida. Ela tem vários fatores, como eu já tinha dito a vocês, e geralmente a elevação da pressão arterial, ela pode persistir para muitos. E aí, como é que a gente vai dizer que a pressão arterial, ela está como? Então, tá, Maria? Lidiane, olhada nesse quadro, tá certo? Olha só, esse quadro foi a última diretriz de hipertensão. É através dessas medidas aqui, a partir de 18 anos, né, que a gente diz que uma pessoa, ela tá com a pressão boa, normal, pré-hipertensa ou hipertensão estágio 2. Uma pressão arterial ótima é quando ela tá menos do que 12, 120 a máxima, ou menos de 80 a mínima. Uma pressão normal, 120 por 129, ou 80 por 84, de mínima. Pré-hipertensão, foi aquilo que eu estava dizendo, Maria.
130 por 139, ou 139, ou 85 por 89 de mínima. Se a pressão já está aqui, as orientações é de que apenas com dieta, atividade física e alguns procedimentos possam realmente resolver essa situação, essa circunstância. Então, por isso que na pré-hipertensão, muitos médicos não fazem medicação, a não ser que a pessoa diga assim, olha, eu não tenho condições de emagrecer, eu não tenho tempo, eu trabalho todos os horários, mas pense, quando você tiver um infarto ou um AVC, você vai ter que arrumar um tempo para se cuidar, porque os empregos é a primeira coisa que você vai deixar. Então, é bem importante que cuide da saúde para reduzir o risco de que essa pressão persista e aí você tenha mais um problema. Então, o que é muito comum a maioria das pessoas fazerem, né? Ah, eu vou tomar chá disso, eu vou tomar chá de mais alguma coisa, para poder eu conseguir resolver. Bom, então o que é muito comum? Não vai se resolver com isso, né? Então, a hipertensão estágio 1 é quando a pressão arterial máxima não é só uma vez, certo, gente? Precisa lembrar, não é só porque verificou uma vez que a pressão está alta. Não, pronto, viu uma vez, deu 14,9, bom, você está com a pressão alta. Tem que realmente investigar. Os PSFs hoje têm um programa bastante interessante, que é o hiperdia. Então, as pessoas são acompanhadas e, por isso, elas recebem acompanhamento, medicação, para poder resolver essa situação. Mas muita gente não volta. Por quê? Porque quando é para dizer que o paciente tem que tomar para o resto da vida ou mudar o que ele faz, muita gente não quer. Aí fala assim, ah, eu não vou fazer isso não. Deixa para lá, isso vai dar trabalho. Então, a pessoa acaba não cumprindo, e isso traz uma série de problemas. Então, hipertensão estágio 1 é 140 por 159 e a mínima de 90 a 99. Quando o paciente já está no estágio 2 de hipertensão, a pressão arterial já deve estar 160 ou 179 e a pressão mínima 10 ou 109. No estágio 3, o paciente já está com uma pressão muito alta, 180 ou mais, ou a mínima igual ou maior do que 110. Então, a gente sabe que essas pressões arteriais muito altas, às vezes o paciente já tem um problema renal, o paciente muitas vezes tem um desconforto grave. Ai, Jesus. E aí, a primeira coisa que você vê é esse paciente, ele tendo um agravamento. Bom, aqui é só explicando, na verdade, deixa eu passar disso aqui, tá certo? Que o que é que o paciente idoso ele pode sentir quando ele tem uma pressão alta? Ele pode ter dor na nuca, forte. Alguns não têm muitos sinais ou sintomas, alguns, mas a maioria dos pacientes tem náusea, dor na nuca, ele pode ter uma tontura ou uma sensação desagradável não muito explícita, ele pode ver aqueles pontinhos brancos, que às vezes a pessoa pensa que é só quando a glicose está baixa, mas não é. A gente chama de escotomos. São aqueles pontinhos que o paciente diz, nossa, eu estou com a tontura. Aí você fala, o senhor tomou café da manhã? O senhor teve alguma coisa? Aí a pessoa vai dizer, não, tá tudo bem. Ai, meu Deus, hoje é hoje, viu? Aí a gente fala, hoje não tem condições. Levantou a mão. Peraí, viu, Daniele?
Pode, Daniele, pode. É uma das principais causas, Daniele. Boa, excelente pergunta. Uma das principais causas de AVC e infarto é a pressão elevada. Porque a maioria das pessoas, quando sabe que tem a pressão mais elevada, ela não tem interesse de tomar remédio para o resto da vida. Porque ela precisa tomar algumas condutas para se proteger. E a maioria dos pacientes não querem. Pode, suposto AVC não, AVC mesmo. E tem vários tipos de AVC. A pressão alta, ela pode dar, tipo os olhos sai faísca. Não, dona Fia, assim, sai faísca. Não, o olho não fica queimando, mas claro que a pessoa pode ter algum tipo de desconforto. Ela pode ter náusea, palpitação. Se os olhos estão queimando, pode ser algum problema na vista, mas o olho não fica queimando por conta do AVC. Geralmente, algumas pessoas de idade, elas acabam tendo o que a gente chama de síndrome do olho seco. E o que é essa síndrome do olho seco? É quando a pessoa... eu entendo, viu, dona Fia? Na verdade, o que acontece é que quando a pessoa não hidrata os olhos e fica muito tempo no computador, no celular, ela acaba piscando pouco o olho, e o olho vai ficando seco. Agora, a maioria dos pacientes, quando eles vão tendo AVC, eles vão perdendo a força das mãos, eles vão perdendo a força dos braços. Então, por isso que... Eu sinto tontura, professora. Às vezes eu vou caminhando assim, de repente dá aquela tontura assim forte, que só falta cair. Olha, dona Fia, pode ser labirintite, certo? A senhora pode ter labirintite, pode... Mas eu tenho pressão alta também. Qual é? Não, fale não, então. Eu tenho pressão alta também. Desculpa, eu não entendi qual é o hábito da senhora. Tô dizendo, eu tomo remédio para pressão alta. O povo chama pressão alta. Mas esse é o mau hábito da senhora de tomar remédio de pressão? Não, né? Eu já tomo faz tempo. Certo, mas mesmo assim a senhora tem tontura? Quando eu tô tomando, não. E por que a senhora tem? A senhora não toma todo dia, dona Fia? Tomo, mas às vezes eu esqueço. Isso, bom, então. Aí a senhora é uma candidata a ter um probleminha se a senhora não tomar todos os dias, viu? E checar a pressão uma vez na semana, pelo menos. Às vezes eu esqueço de tomar. Pode não, dona Fia, porque a senhora pode ter um AVC, pode ter um infarto, viu? Se a pressão aumentar muito. Ok? Mas vamos lá. Então, arritmias cardíacas também pode ser, né, um sinal de que a pessoa elevou muita pressão e, às vezes, ela pode ficar pálida. Bom, e aí o que é que tem de fator de risco, né? O fator de risco principal. O que a gente conta de fator de risco? Cigarro. Quem fumou a vida toda vai ter problema. Ela diminui a elasticidade das veias. A diabetes, acima de 60, né? Não é só o fato de você comer doce, mas outras coisas que contêm açúcar. Farináceos brancos, pão, bolo, que é o pior veneno do mundo. É uma delícia bolo, né? Eu adoro bolo. Bolo de tudo que é tipo é bom. Mas o bolo, a pressão alta pode causar. Tremor em alguma parte do corpo? Não, Daniele. Geralmente, alguns tremores que eles podem causar, eles são muito comuns de situações de estresse ou de déficit de algum tipo de vitamina. É mais comum, mas a pressão alta em si, ela não dá. Agora, pode gerar um grau de estresse muito grande, Daniele, e aí você pode se tremer por questão emocional. Mas, necessariamente, a pressão arterial, ela não traz tremores, só se estiver associado com outro problema.
Bom, sexo. Homem ou mulheres pós-menopausas têm mais facilidade de desenvolver pressão arterial alta. Gente na família com história de doença cardiovascular, né? Mulher com menos de 65 anos pode também ter. Homens com menos de 55 anos podem ter. Esses são alguns fatores que podem fazer com que o paciente ele desenvolva. E quais são os principais cuidados com os idosos? Bom, a gente sabe que tem gente que quando acorda pela manhã cedo, já dá o pulo da cama, é disposta, e está tudo certo. Mas tem gente que quando levanta já tem uma tontura. Então, muitas vezes, principalmente se o paciente que é idoso, que vocês acompanharem, se ele for um paciente alto, então tem que fazer tudo com muito mais lentidão, até o sangue ser distribuído pelo restante do corpo. Ou se ele for obeso, porque isso também pode. Tem até uns memes na internet, né, que o homem vai levantar rápido e faz, ui, aí vai para um lado e para o outro. Isso é muito comum, porque ele acaba... Hoje não, Mônica. Professora, o idoso que eu tomo de conta, Sim. ele também, quando ele levanta, às vezes ele levanta bem rápido, ele fica tonto mesmo. Aí ele tinha essa força de hábito de levantar logo. Aí no decorrer do tempo, eu estou adaptando ele a se levantar devagarzinho, ficar conversando antes, porque era muita tontura. E muitas vezes eu tive que tirar ele é alto. Você pequenininho, meu Deus do céu, só a graça. Mas muitas das... Ave Maria, é perigoso também, né? Mas muitas até bem perigoso, vezes, assim, você tentar, né, Mônica? Ele já adaptei ele muitas coisas. Hoje eu me vejo assim, tranquila em lidar com o que eu cuido de 3. Sim, eu lembro. Em lidar com os 3, eu já adaptei eles muitas coisas. Graças a Deus, eu sei conter a situação, mas o meu idoso é muito teimoso. Se levanta, fica tonto mesmo. Do nada ele faz, tô tonto. Pronto, faça tudo devagar, levante devagar, tudo na calma, porque senão vai ser difícil conter essa tontura. É verdade, viu? Você tem toda a razão, Mônica. Os pacientes grandes ou menores, se eles continuarem desse jeito, eles vão ter realmente problema, Daniela. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Pois não, Daniela. Que tem um coração inchado ou problema de coração que é de família, a pressão alta pode causar algum infarto, né? É muito comum, viu, Daniela, que todos esses pacientes que têm o que a gente chama de cardiopatia, miocardiopatia dilatada, quer dizer, o músculo do coração ele é aumentado, isso pode acontecer, ele já tem o que habitualmente o sangue desce para as câmaras inferiores e ele se comprime, ele tenta se comprimir, só que o coração é maior, vai ficar sangue residual. Então, é muito provável que ele possa fazer alterações importantes, Daniele, como arritmias, que é muito comum, não apenas infarto, mas ele pode ter arritmia, que já é um caso mais sério ainda. Gente, deixa eu só, por favor, ver se eu esqueci de colocar. Ana Luísa está aí, eu estou vendo que não, né? Só tem 20 pessoas, são 29. Ana Vitória está aí, Daniele eu vi. Ana Vitória está aí. Daniele está aí, tá, falei com ela agora. Edivânia está aí, Elaine Martins Paixão. Não, tá não, tô vendo Elaine. Eu pergunto porque às vezes... Oi, professora, eu estou aqui. Ai, Jesus, obrigada, viu, Elaine? Desculpa. É porque eu tenho realmente que fazer para a gente colocar, porque já está acabando a disciplina. Peraí. L da Maiara tá aí. Agora eu vi o que foi. Ele não tá aqui. E não saiu, que eu vi quem saiu. Erivânia tá aí. Francisca Pereira tá aí. Ingrid Freitas não tá aí. Valdilene levantou a mão. Pois não, professora. Oi. Só tem uma atividade, né, na sua disciplina? Ah, tá. Eu vou já acabar de fazer a chamada, aí eu vou dar uma notícia, tá certo, Valdilene? Obrigada. Obrigada a você. Ivonete está aí, Jaqueline Romão está aí, Janiele não está aí,
Ô, professora, eu tô aqui. Janiele, misericórdia. Obrigada, Janiele, viu? Desculpa. Liguei pro NET. Ah, tá certo. Laudiceia, Lidiane, Maria da Conceição não tá aí, né? Foi, acho que disse que não estava conseguindo entrar. Maria José de Oliveira Gouveia. Maria Raineide tá aí. Trouxe. Mônica Barbosa tá aí. Nancy Barbosa tá aí. Nancy foi a que faleceu, professora. Ai, meu Deus do céu. Você vê, né? Meu Deus do céu. Gente, desculpa. Desculpa 10 mil vezes. Mas ela vai estar presente sempre, viu? Nancy está presente. Vixe, foi tão intuitivo que eu chamei. Meu Deus do céu. Natanael tá aí. Deixa eu ver se ele já saiu. Natanael às vezes sai. Meu Deus do céu. Professora, é porque gente de bom coração nunca vai sair do nosso pensamento. É verdade. Eu juro por Deus que eu não me lembrava. É por isso que a senhora citou agora, do nada, porque Do nada. pode ter certeza, de onde ela está presente em todos os momentos aqui dos colegas de verdade dela. Pode ter certeza. Pronto, então eu vou colocar a presença nela, que ela está presente. Natanael, ele saiu, mas estava aí. Rafaela, Estou aqui, professora. Natan, tá aí, Natan. Achei, Natan, você. Rafaela Santiago tá aí. E Regivânia tá aí. E Rejane tá aí. Roberta aqui, Pereira. professora. Opa! Roberta. Regivânia, tudo jóia. Ok, obrigada. Roberta Pereira tá aí. Não. Robson. Eu nunca vi esse rapaz. Robson. Stefane tá com problema e Valdilene tá aí. Pronto. Aqui. Tá joia, Val. Pois não. Professora, a senhora chamou Rayane? Chamou Rayane? Chamei, Rayane, coloquei você, viu? Obrigada. Pois não, Mônica. Estou dizendo, se ela colocou presença em Ana Vitória, na hora que ela chamou, ela não estava, mas ela estava na sala. Sim, coloquei. Eu só não coloquei em Ana Luísa. Professora e Roberta, não tô vendo que ela tá. Roberto não, Roberta Pereira. Ela não tá, não. Ou tá? Jaqueline, já botei, Jaqueline. Ah, não, professor, eu pensei que a senhora tinha colocado presença. Não, botei não. Natanael. Tá joia, Natan. Obrigada, viu? Coloquei você aqui, tranquilo. Paula tá com Covid, viu? Certo, Paula. certo. Ela e certo. Ai, misericórdia, é muita coisa, né? Meu irmão saiu ontem do hospital com 75% do pulmão. Mas Deus é mais misericordioso. Com a senhora, professora? Falou. A minha mandaram o exame, tudo direitinho. Mas vai dar tudo certo. Obrigada, viu, por lembrar. É tanta coisa. Bom, certo? Então, quando vai ser feita a aferição da pressão, então alguns cuidados precisam ser feitos. Alguém pergunta assim, mas aqueles aparelhos eletrônicos, aí servem. Eles precisam ter o selo do Inmetro para ser reconhecido. O paciente pode fazer todos os dias a mensuração da pressão, se ele, deixa eu só concluir aqui lá, tá certo? Se ele todos os dias precisar, porque tem algum problema, ok. Se não, não tem necessidade de todos os dias aferir a pressão. Eu posso aferir essa pressão aonde? Geralmente a gente afere no punho ou no braço, a não ser que o paciente tenha realmente os membros amputados ou com lesão. Pois não. Acho que foi lá o disse que A gente, cuidador, pode verificar a pressão? Olha, não. Mas tem os aparelhos eletrônicos. Lembra, Divânia? Não sei se vocês não, eu tomei conta de idosa que eu tinha esse aparelho. Na minha opinião, a gente como cuidador, a gente deveria, pelo menos, aprender a verificar a pressão porque se de repente o idoso, ele está com uma conta do idoso, ele adoece, a pressão fica alta, como é que você vai saber? Deixa eu te contar uma coisa muito boa, que você vai adorar saber. A aferição da pressão, ela poderia, né? Por conta de legislação não permite, mas enfim, vamos fazer de conta que pode aferir. Laudicea pediu antes, mas bem rapidinho, tá, Laudicea? A gente chama de sinais clínicos, sabe, Edivânia? Quando você reconhece sinais clínicos,
muitas vezes você não precisa ferir a pressão para você tomar algumas condutas. Porque se, por exemplo, o paciente tiver com a pressão alta, e você, como cuidadora, não tem muito o que fazer. Então, porém, se a pressão do paciente estiver normal ou baixa, e o paciente tiver com dor no peito, com dor no pescoço e com suor, é mais fácil você identificar que ele está tendo um infarto do que você ia ferir a pressão dele. Então, o mais importante para vocês são os sinais clínicos. Se ele tem dor em algum canto, se ele tem desconforto. Isso é mais importante você evidenciar do que necessariamente fazer a mensuração. Por isso que com aquele aparelho eletrônico, tudo ok. Aquele outro, a gente leva muito tempo. Olha, há 30 anos eu sou enfermeira, já trabalhei em tudo que é lugar que você imaginar, né? Saí do SAMU em 2015. Mas existem pacientes que a pressão é muito difícil. Tem que estar com o ouvido muito treinado. E mesmo assim pode acontecer erro. Laudiceia pediu, por gentileza. Acho que foi Laudiceia. É porque assim, professora, eu fui tirar um plantão, aí a esposa do idoso pediu para mim verificar a pressão. E eu disse a ela, não, eu não sei, eu sei no automático. Eu acho, na minha opinião, a gente como está fazendo um curso de 2 anos, já a gente é para pelo menos liberar, pelo menos para verificar a pressão, porque tem familiares que pedem para a gente verificar a pressão. Mas na verdade, não é por conta da gente não sabe, Edivânia. Mas você consegue decifrar é uma questão jurídica da construção mesmo. Entendi, Edivânia. Mas eu acho justo sua colocação. A gente faz um curso de 2 anos. É melhor, assim, na minha opinião, você também para fazer um curso técnico de enfermagem também. Mas a legislação é que não permite, senão a gente ensinava tudinho a vocês, e o funcionário ia fazer tudo. Não, mas você entendeu? Mas infelizmente é mais por conta legal. Você sabe que já teve local que já ensinou, foi denunciado bonito no Ministério Público. Isso aí, assim, como eu já perdi muita oportunidade de trabalhar com o idoso, mas só estava pegando técnicos. Como já tenho experiência com idoso, trabalho com idoso, já tem anos que eu trabalho, mas só queria técnicos de enfermagem, não o cuidador, entendeu? Tá certo. Laudiceia, por gentileza, eu acho que foi você que pediu, não foi para... Sim, professora. Pois não, Laudiceia. Eu só tenho uma dúvida assim, eu estava falando sobre pressão alta, né? E eu gostaria de saber assim, os sintomas são iguais para quem tem a pressão baixa, mínima, e quais são os riscos de uma para a outra? A diferença do risco. Tem algum risco ou são a mesma coisa? Deixa eu ver se eu consegui, porque cortou aqui um pouquinho para mim, eu também estou com o áudio com problema. Olha, na verdade, a diferença... Laudiceia, deixa eu ver se eu vou conseguir. Laudiceia está me ouvindo, Laudiceia? Sim, professora, eu estou lhe ouvindo. Desculpa, viu, Laudiceia, que cortou a sua pergunta. Eu acho que você perguntou se a pressão era próxima. Desculpa, você pode repetir? Não, assim, eu gostaria de saber assim, se a pressão... a senhora está falando sobre pressão alta, mas quem tem a pressão baixa, digamos, a mínima, né, que a senhora tem a máxima e a mínima, a pressão mínima, quais são os riscos da mínima? E tem alguma diferença de uma para a outra, os sintomas? Digamos assim, quem tem pressão alta, o sintoma é tal, e a quem tem pressão baixa, os sintomas são X. Tá. Era isso que eu queria saber, a diferença de uma para a outra. Tá certo. Porque a minha é baixa. Entendeu? Certo. Só que quando ocorre da minha baixar mesmo, que já parei no hospital, isso é muito raro acontecer. Mas já aconteceu comigo de eu parar no hospital, porque assim, eu desmaiei, me deu uma ânsia muito, muito grande, assim, de vômito, uma agonia muito grande, que eu não sei que agonia era aquela, parecia ser a agonia da morte. E fui parar no hospital. Certo. E vomitei muito. E só isso que eu lembro. Aí foi quando me informaram que eu estava com a pressão muito baixa. Certo. Entendeu? Entendi, Laudiceia. Bom, a primeira diferença que vocês podem observar é que se você colocar a mão no pulso do paciente, o pulso vai estar cheio quando a pressão está muito elevada. E já quando você está com a pressão muito baixa, geralmente você está mais fria, você está pálida, e o pulso, que é essa região aqui do punho, ele já vai estar fino ou você não consegue ver. A diferença, inicialmente, o mal-estar vai ser igual entre a pressão alta e a pressão baixa.
Porém, vai ser mais comum a pessoa desmaiar com a pressão baixa. Por quê? O tempo muito quente, ele dilata um pouco os vasos, então é como se eu quisesse passar. Eu passo 10 litros aqui nesse tamanho. Só que o vaso aumentou e eu continuo passando 10 litros. Quer dizer, eu só vou encher a metade do volume. Então, o que é que as veias fazem? Diminui e volta ao normal. Então, essa é a grande diferença, que como o sangue que está circulando é a mesma quantidade, só que as veias dilataram por conta de um tempo quente, por conta do medicamento que você tomou, aí você tem náusea porque o próprio corpo estimula a pressão a subir fazendo isso, a náusea. E você perde a força porque o sangue que está circulando é pouco. A sua pressão baixou tanto que você não tem sangue o suficiente para levar para a cabeça. Então, por isso que a gente deita a pessoa e levanta as pernas. Já na pressão alta, tem que mensurar. Os problemas geralmente não são de desmaios, na pressão mais elevada, é um desconforto no tórax gerado. A vontade de vomitar também acontece, só você não fica pálida, a não ser que você esteja tendo um infarto. Que aí você tem dor no peito, dor no braço, dor no queixo, e você pode ficar nauseado. Essas são as principais diferenças. E por que que elas são, geralmente, não tem uma que é pior do que a outra? As duas causam dano, só que é melhor ter a pressão baixa, que é mais fácil de resolver, porque quando você coloca um soro, ou quando você alimenta a pessoa com um pouco mais de sal, ajuda. Mas, via de regra, tem que ser checada, justamente para reduzir o risco de que você dê um sal para o paciente que está com a pressão alta. Aí acaba de piorar a situação. Eu acho que foi respondido, Laudiceia, para você. Depois eu boto mais no seu privado, tá certo? Para você gravar. Por gentileza, acho que foi Daniele que pediu. Pois não, dispõe. Professora, eu tenho duas dúvidas. A primeira, água de chuchu é bom para a pressão alta? Daniele, para os pacientes que não são hipertensos, grau 2, grau 3, não resolve muito, ele é um paliativo. Eu nunca posso dizer assim, que nada resolve, não posso dizer nunca nada, porque realmente não tem nenhum trabalho científico robusto para pressões mais altas. Mas se você habitualmente tem uma boa alimentação, ele serve como diurético, mas não é tão potente para baixar uma pressão de 16 por 8, tá joia? Ô, professora, eu fiz enfermagem, só que eu não terminei. Eu peguei até a parte que o professor ensinava a ferir a pressão. A minha sogra, ela é de família, ela tem, meu marido também, eles têm a pressão muito alta. Aí, às vezes, a minha sogra chega aqui com muito sono. Quando eu vou tirar a pressão dela, tá 16 por 10. Aí eu queria saber por que, assim, a dela é assim. Quando ela tá com pressão baixa, ela fica agitada. Quando ela tá com pressão alta, ela fica sonolenta. Você sabe, Daniele, se ela chega com sonolência, tem que checar a vitamina D dela. Tem que ser dosada a vitamina D. Segundo, tem que verificar o quanto essa pressão dela se eleva. Toda vez que o paciente está com essa pressão reduzida e ele tem esse desconforto geral, tem que fazer investigação cardiológica. Ela pode diminuir o fluxo do sangue para o coração, e se ela tiver alguma obstrução de coronária, aí é por isso que ela sente esse desconforto. Então, ela deve ir para um cardiologista. Mônica também levantou? Pronto, Daniele? Tá certo, professora, obrigada. Disponha. Mônica, pois não? Tá com a mãozinha levantada. Foi não, professora, foi daquela vez. Ah, tá joia. Pronto, cadê? Bom, então deixa eu continuar para a gente estar encerrando já, tá? Ela tá gravada a aula. Bom, então, a aferição da pressão, ela pode ser feita pelos cuidadores através, para completar, tá? Através do equipamento eletrônico. A maioria das pessoas, dos próprios familiares, checam isso antes de ter o cuidador. Eu entendo, né, a fala de... Ai, cadê ela? Edivânia, quando ela faz essa solicitação. Muitos cursos que já ofertaram aferição de pressão e tudo pelos cuidadores, eles acabaram no Ministério Público com a denúncia, assim como outras técnicas que habitualmente estavam sendo realizadas. Então, por isso que muitas vezes o pessoal tem feito essa retirada em relação à não colocação. E nem é por conta da gente que oferece, né? É questão jurídica mesmo, de denúncia, enfim.
e não seria bom para a escola técnica, né, para a universidade ter essa denúncia. Mas eu creio que no futuro próximo, muitas coisas vão acontecer ainda com essa legislação. Tá joia, gente? Essa aula foi gravada, eu vou deixar disponibilizada e eu vou dar agora todas as informações sobre as atividades. Essas atividades que eu contemplei, todos os professores habitualmente colocavam 2, 3, 4, 5, 6 tarefas. Eu deixei essas questões dissertativas, até o momento só tinham 6 pessoas que tinham feito. Eu preciso que vocês acessem o CIGAR até sexta-feira, às meia-noite da sexta-feira, que vai ser o equivalente à primeira nota. Quando todo mundo terminar, aí eu posto outra atividade descritiva também, mais simples, para que a gente possa fechar essa caderneta com um conteúdo um pouco maior, mais perguntas fechadas, tá certo? Então, para que a gente, no dia 9, que é a última aula, ela seja concluída. Na sexta-feira, até o momento, está mantida a aula. Amanhã eu acho que vai ser feriado, né? Até a gente não recebeu nenhuma outra notificação. Então, para tanto, a gente vai estar encerrando hoje. Eu estou à disposição no privado, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, porque como eu tenho muitos grupos, se colocar no grupo eu vou me perder, porque tem uns que saem muitas respostas, tá bom, gente? Muito obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, professor.